Daniela, você sabe que tem muita gente que considera que os indígenas e as terras indígenas são um estorvo, né? Um entrave para o chamado desenvolvimento do Brasil. Qual é a sua opinião sobre isso aí? E qual é a sua opinião sobre esse próximo julgamento do chamado marco temporal, em que é tão importante acabar de demarcar as terras que ainda falta demarcar, e que não são muitas, né? Mas que são tão importantes no Brasil? Oh, que honra! Eu tive a alegria e aprendi muito com Manuela Carneiro da Cunha, essa antropóloga maravilhosa, essa escritora, essa mulher incrível, né? E agora estou com ela lá na Comissão Arnes. Eles me convidaram e eu dei continuidade ao meu trabalho também, né, com essa reflexão sobre a situação dos povos indígenas do Brasil. Porque eu sou embaixadora do Unicef, embaixadora da ONU na luta contra a homotransfobia no Brasil e no mundo, mas me envolvi muito na luta, tanto pela liberdade de expressão durante esses últimos anos, preocupada com a democracia, quanto com a situação, né, de absurdo e de total desrespeito aos direitos humanos dos povos indígenas brasileiros. E a sociedade brasileira precisava se manifestar, então nós trabalhamos juntos. Manuela, te respondendo, posso responder, Juca, aqui, claro, depois dessa introdução? O marco temporal nem sei como dizer, é uma tese tão esdrúxula, tão absurda, né, que ela não deveria nem estar sendo discutida. Então, a gente vai ter aí o julgamento no dia, se eu não me engano, em torno do dia 7 de junho, final de maio, começo de junho, e nós já discutimos muito isso, a sociedade está tendo discussões contínuas, o pessoal, os indígenas, e agora com a Sônia Guajajara no Ministério, estão aí mais fortalecidos, mas já estão também muito cientes de que essa questão do marco temporal precisa ser definida, né, precisa ser rechaçada essa tese, para que os povos indígenas possam ter eu acho que é em torno de 300 terras que estão em discussão maior, não são nem na Amazônia, que eu saiba, são no Paraná, se eu não me engano, em Mato Grosso do Sul, e a gente precisa acabar com rechaçar no Supremo essa tese do marco temporal, porque a gente tem uma insegurança jurídica. Muitas terras que já foram demarcadas, mesmo com decisões do Supremo, aqui mesmo na Bahia, no sul da Bahia, a gente tem o problema dos pataxó. Eu vou pegar eles assim, que eu estou acompanhando mais detalhadamente. Peço, inclusive, sensibilidade do novo governador da Bahia, Jerônimo, em relação a essa situação dos povos pataxó, que já tiveram decisões positivas, assim, que lhes garantem seu território, né? Decisões da Suprema Corte, e, no entanto, estão sofrendo represálias, estão impedidos, às vezes, de circular, estão sofrendo violência contínua, ameaças continuamente, e isso é dever também do governo do Estado, das prefeituras e de toda a sociedade, proteger os povos pataxó. Então, estou falando aqui da Bahia, né, porque estou na Bahia. Mas acontece isso no Brasil inteiro por conta dessa insegurança jurídica, desse tal marco temporal que foi essa tese esdrúxula e que tentam emplacar. O que é que seria o marco temporal? Seria determinar uma data em que, se os indígenas estavam ou não naquele território, a terra seria deles. Só que não é assim que se pode definir se as terras são daqueles povos ou não, porque eles foram expulsos anteriormente, durante a ditadura, antes, ao longo dos anos, e desde a primeira Constituição brasileira, antes da República, que os direitos indígenas estão garantidos. Então, eu vou aqui repetir palavras dos grandes juristas brasileiros, né, dos grandes que estão lá, o próprio José Carlos Dias e
outros especialistas nessa área, muito mais do que eu, na Comissão Arnes, mas nesses anos eu aprendi muito. E não há dúvida de que essa tese do marco temporal é completamente constitucional. Aí é uma questão do poder, né, Juca? Da velha história, quer dizer, está havendo uma repetição do que aconteceu em toda a história do Brasil nesses mais de 500 anos. Sempre os indígenas mais frágeis não conseguem vencer a força da grana, que ergue e destrói coisas belas, né? Como diz Caetano. E a gente tem que proteger os povos indígenas. Mas a gente também tem um dever em relação aos povos indígenas, que é a proteção da floresta, um dever para com eles de agradecimento, né? De protegê-los pelo direito humano deles, pelo direito à terra deles, pelo direito brasileiro deles. Eles estavam aqui antes da grande maioria de nós. E pela questão do clima. Você tem acompanhado, né? Essa questão das metas que o Brasil, por exemplo, são tantos vocabulários. As metas que Lula disse que queria alcançar até 2050, ele precisa manter as TIs, né, as terras indígenas. Precisa que o marco temporal seja rechaçado. Então, e agora com o Ministério dos Povos Indígenas, o clima precisa dos indígenas, a floresta precisa dos indígenas, o Brasil precisa dos indígenas, e a floresta, para ficar de pé, precisa deles, porque eles são conhecedores, e as metas também de emissão de gás carbônico. Daniela, vamos deixar... Mundialmente, é uma questão do mundo, o clima, né? Eu estou muito envolvida também. Vamos deixar claro para quem nos vê que o Brasil não foi descoberto. O Brasil foi invadido. Sim. O Brasil foi invadido. Havia povos e mais povos, tribos e mais tribos, nações e mais nações indígenas do Brasil, Sim. que foram sendo expulsas, dizimadas, foram sendo mortas, inclusive, né, pelos heróis bandeirantes. Né? A gente precisa recontar a história como a história foi.